Pessoal, boa noite. Então nós vamos começar a nossa aula sobre a escravidão. Esse é um tema muito sensível, esse é um tema muito delicado, exatamente porque existe muita confusão em torno desse assunto. Essa imagem aí, esse rapaz que foi escravizado se chama Peter. Ele ficou conhecido como Peter Chicoteado. E essa imagem marcou o mundo por causa da quantidade de ferimentos que se mostrou nas costas dele. Então ele deve ter levado muitos açoites e como isso marcou as costas dele. E falar desse assunto é delicado exatamente por isso. Esse Peter, ele é fruto de uma escravidão moderna, no século XVI para frente, nos Estados Unidos, na América, que teve muita participação dos negros, não só dos negros, tá? Essa é uma confusão histórica muito grande. Não foram só os negros que foram escravizados, brancos também foram escravizados e negros também escravizavam negros, vendiam negros para outros países e o Brasil inclusive. Então não era exclusividade da raça negra. Não sei nem se é raça, né? Hoje em dia tudo muda muito rápido. Não sei nem se pode falar uma raça, mas de pessoas de cor negra, tá? E, mas esse é um adendo bem específico. E hoje nós vamos focar na escravidão ao longo da Bíblia. Vamos pegar o Antigo e o Novo Testamento e depois nós vamos ver o desenrolar histórico de como isso chegou até nós. O que a Bíblia fez? Se a Bíblia, muitos falam que a Bíblia defende a escravidão. E aí nós vamos ver o que a Bíblia fala e vamos ver o desenrolar histórico o desenrolar histórico para ver se as pessoas de fato, os cristãos, apoiaram a escravidão ou não, tá bom? Bem, eu quero começar então com um contexto mundial. A gente precisa lembrar que escravidão é algo que não surgiu com a Bíblia, com a regulamentação de Moisés em Êxodo 21, por exemplo. A escravidão sempre existiu e ainda existe, tá? Existe hoje a escravidão moderna, ela toma contornos diferentes, mas a ideia de abusar do outro sempre existe. Então, na Babilônia, por exemplo, essa pedra chama Código de Hammurabi. Essa é uma das legislações mais antigas que se tem notícia na história da humanidade. Ela data do ano de 1700 a.C., ou seja, 300 anos antes de Moisés, e ela é considerada a origem do direito, né, no mundo. São 282 leis escritas nessa pedra, e lá em cima dessa pedra é o Hammurabi, era o rei da época, recebendo as leis de uma divindade. Então, para essa cultura e para outras culturas, como a mosaica, que nós vamos ver a seguir, as leis eram dadas por Deus, né? Então começa aqui, aqui tem muitas leis em relação aos escravos. Bem, depois, um pouco depois, 300 anos depois, vem a lei mosaica, que é a famosa os 10 mandamentos, né? Essa foto aqui é Moisés segurando as duas tábuas da lei. E a lei Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles falam muito sobre escravidão. A Bíblia inteira fala sobre escravidão, porque a escravidão sempre existiu, como eu falei, e a Bíblia foi escrita por homens que viveram num contexto onde tinha escravidão. Então vai ter muita escravidão também. A terceira cultura que falava muito sobre a escravidão, uma das mais famosas, são os gregos também, que começam lá no período niceno, no povo niceno, depois vem o período de Homero, 900 ali depois antes de Cristo, depois vem a época de Platão, Aristóteles, século 4, 5 ali depois, antes de Cristo. E quem falava isso eram os filósofos gregos falaram sobre a escravidão também. E última que a gente vai abordar aqui são os romanos, que começam ali no ano 750 a.C. Também os filósofos romanos vão falar muito sobre a escravidão e vão determinar muito da legislação dessa cultura, que inclusive Jesus nasceu nesse meio, né, cultural, né? Bem, então eu vou dividir em 7 temas e aí a gente vai fazer uma breve comparação das leis desse povo antigo
com as leis da Bíblia. E nós vamos ver que existem algumas semelhanças e algumas diferenças, tá bom? Então, primeiro é a escravidão por dívida. Esse é um ponto muito importante. Existiam basicamente 4 tipos de escravidão naquela época. 2 por questões involuntárias e 2 por questões voluntárias. Então, a dívida era uma delas. E a pessoa falida, ela também se vendia como escrava. Então, a grande parte da confusão que se tem hoje quando se fala em escravidão, porque a gente pensa só na escravidão moderna, onde as pessoas eram raptadas, sequestradas contra a sua vontade e levadas para outro lugar para servirem de escravos, e machucados, e açoitados, e todo tipo de barbárie que a gente já ouviu falar. Mas naquela época, escravidão não tinha só esse termo. Então era dívida e quando a pessoa falia, falência, dívida e falência. Então a pessoa estava endividada ou em falência, ela se vendia como escrava. Hoje a gente vende a nossa força de trabalho, né? A gente começa a trabalhar numa empresa e vende o nosso tempo para ele, muitas vezes por um valor menor, pouco, mas a gente vende entre aspas. Naquela época não existiam essa cultura, não existia CLT, não existiam leis nesse sentido. Existia outro tipo de leis que regulamentavam essas relações, que se chamava escravidão. Por isso que muitos tradutores traduzem os termos na Bíblia por servidão, para tentar diferenciar essa escravidão por guerras, por exemplo, e por dominação dessas outras duas, que eram voluntárias. E a escravidão por dívida ou por falência é um desses tópicos, desse tipo de escravidão. Então, o Código de Hammurabi fala o seguinte: olha, você servirá por 3 anos e no quarto será libertado, se a pessoa estivesse endividada. E na Bíblia, em Êxodo 21, fala que se você comprar um servo hebreu, ele só pode te servir durante 6 anos e o sétimo ele será livre, de graça. E por que tem essa diferença entre essas duas culturas? Questões culturais. Da questão dos babilônicos, eu não sei por que 3 anos, mas na Bíblia a gente sabe que é por causa de questões de números da Bíblia. A Bíblia carrega muito essa questão simbólica de números. Então, o jubileu, que era a libertação dos escravos, ocorria a cada 7 anos. E a cada 50 anos, a cada 7 ciclos de 7 anos, que dá 49, os 50 era o ano de jubileu das terras. Então a pessoa ela não comprava a terra perpetuamente. Ela comprava o direito de morar na terra até o próximo jubileu. Então o cálculo, inclusive, das terras eram feitos assim. Então se você fosse comprar uma terra naquela época, se o jubileu aconteceu ano passado, a terra hoje valeria 100 mil reais, por 100 mil moedas de prata, por exemplo. Mas se faltasse 5 anos para o jubileu, a terra custaria 5 mil moedas de prata. Então a relação era proporcional à proximidade do jubileu, porque ela iria utilizar menos, depois aconteceria o jubileu, a terra voltaria para a pessoa de origem. Então vamos ler Deuteronômio 21, que ele é o texto mais... Abre aí comigo, Deuteronômio 21. Êxodo 21, que é o texto mais completo sobre a escravidão. Então eu vou lendo alguns versículos, vou pular alguns que são mais específicos, de um contexto específico, e nós vamos pegar os mais importantes. Leis acerca dos escravos hebreus. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no sétimo será libertado. Versículo 2. Agora verso 3. Se ele chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Então ele tinha direito a ir com a mulher. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos, os filhos, filhos e filhas, perdão, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, ele terá que levá-lo à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Então existia essa possibilidade do escravo
pelo Senhor ser um Senhor justo e tratar ele com dignidade, ele não querer ir embora depois dos 6 anos. Ele poderia querer ficar lá. Porque nós estamos falando também de um contexto onde não se tinha tanta facilidade como nós temos hoje. Era um contexto de dificuldade. Para produzir, colher, ter uma terra era algo muito difícil. Então hoje a gente vende a nossa força de trabalho. Naquela época, as pessoas, em grande parte, vendiam, se vendiam, esse era o termo, eles vendiam o corpo dele, entre aspas, vendia a força de trabalho dele, morava naquela terra, comia naquela terra, então fazia tudo lá. Tá? Aí depois vem falando sobre vender a filha. E aí no verso 12 é um ponto muito importante, que diz o seguinte: quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde ele poderá fugir, que era a cidade de refúgio. Então esse texto é importante por quê? Porque ele começa a falar sobre a pena de morte. Se alguém ferir um homem e o matar, é o que os 10 mandamentos, imediatamente antes, no capítulo 20, proíbe, né, de não matar. O sexto mandamento, não matarás. Então é não matar nesse sentido, é não assassinar. Porque se não foi intencional, ele poderia fugir para essa cidade de refúgio por um tempo até o vingador, que é chamado vingador, né, a pessoa que teve um parente morto, por exemplo, sem intenção, a sua ira passar. Então ele poderia ficar lá naquela cidade de refúgio, o vingador não poderia entrar lá. E aí ele vai falando, olha, versículo 16, muito importante. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Então, esse é um versículo chave. Por quê? No mesmo texto onde Deus está regulamentando a escravidão dos hebreus, ele fala sobre contra o rapto. Então a escravidão já falei desse contexto diferente, principalmente de dívidas, de falência, ou por domínios de guerra, mas o sequestro era proibido e punido com pena de morte. Então, o que aconteceu no século XVI para frente, da escravidão moderna, era exatamente rapto de homens, sequestro de homens. Nós vamos ver outros textos no Novo Testamento que também proíbem isso. Então, já no Antigo Testamento, sequestrar uma pessoa e obrigá-la e escravizá-la era algo proibido pela lei de Moisés, já na lei de Moisés, né? Então, ó, lá em Levítico 25, ó, existem outros benefícios que um escravo naquela época, para vocês verem como que o contexto aqui muitas vezes era por questões de dívida. Então, em Levítico 25, 39, olha o que diz. Levítico 25, 39. Se alguém do seu povo empobrecer ou se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado, como residente temporário. Então, alguém poderia estar endividado e ser vendido como escravo, mas o fato dele se empobrecer, ele não deveria ser tratado como escravo. E qual que era a diferença? Aqui, olha, Deuteronômio 15 vai explicar. O salário era diferente. O salário de um diarista era X. O salário de um escravo era meio X. Então, se uma pessoa se empobrecesse, a lei dizia que o senhor ele tinha que usar da benevolência e não tratá-lo como escravo, não pagar metade do salário, mas pagar o salário integral, tá? E os escravos, em todo esse contexto, tinham outros benefícios também, como, por exemplo, em Êxodo 23:12, folga do Shabat. Então, além de ter um salário, mesmo aqueles que estavam endividados, mesmo que seja metade do salário, mas era um salário, que dava para eles sobreviver. Eles tinham folga, não era uma escravidão no sentido moderno que a gente vê, que as pessoas trabalham até morrer de não conseguir se levantar. Assim como os israelitas tinham que guardar o sábado também era válido para os animais e para os escravos também.
Em Levítico 25, ó, o jubileu a cada 7, como eu já falei, a cada 750 anos. Em Deuteronômio 24. Oi, filha. Oi. Dá oi, pessoal. Oi. Deus te abençoe. Fecha direitinho, por favor, tá bom? Em Deuteronômio 24, a gente tem a lei do respigo, que era o seguinte: se você colher a sua videira ou a sua, qualquer que seja a sua plantação, o que ficar tinha uma ideia de balançar, por exemplo, a figueira ou a videira. E aí, o que caísse no chão você colheria. O que ficou agarrado lá, que não caiu no balançar, isso seria deixado para o estrangeiro. Por quê? Porque Deus fala: olha, vocês foram escravos no Egito. Então vocês têm que lembrar desse período, de como foi difícil, e tem que ter misericórdia dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Então Deus aqui ele começa a trazer leis para trazer mais dignidade para esse grupo vulnerável. E os escravos eram um deles, né? Eram pessoas mais carentes nesse sentido. A questão dos escravos como uma propriedade. Por exemplo, o Código de Hammurabi, no capítulo 7, diz que quem comprar sem contrato, ele era considerado um ladrão. Ou seja, tinha que ter um contrato. Já existia uma normativa lá também na Babilônia nessa época. E em Êxodo 21, diz que, olha só, Êxodo 21, aquele mesmo texto que a gente estava lendo, é aquele texto que eu coloquei lá no grupo. Ó. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Então, qual que é o sentido de propriedade aqui? Aqui é um sentido de propriedade não num sentido absoluto, porque da mesma forma que o homem não era dono da terra, porque quem é o dono da terra era o Senhor, por isso que tinha a lei do jubileu. Era Deus ensinando os israelitas que Deus é o soberano sobre tudo. Eles usavam a terra por algum tempo para lembrar que Deus é o soberano. Aqui é a mesma ideia. O escravo hebreu, mesmo o escravo estrangeiro, ele não era um dono, você não era dono da pessoa em si. Você era dono da força de trabalho dele. E o que seria esse punido aqui, olha, no verso 20? Se alguém ferir o seu escravo com um pedaço de pau e ele morrer, será punido. É o que é a punição do versículo 12 aqui, ó, que está dentro do mesmo contexto desse texto. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Então o escravo não era alguém que poderia ser açoitado, que poderia ser punido sem nenhuma justificativa. Ele tinha leis que o protegiam. Inclusive, ele poderia reclamar com os juízes do seu senhor. E Jó, nós vamos ver mais para frente que Jó fala isso. Então, o escravo não poderia ser açoitado nesse sentido, por qualquer razão. E qual que é a ideia aqui do sobreviver 1 ou 2 dias? Naquela época não existiam essas. A gente não tinha uma precisão médica muito grande. Aqui Deus está tentando mostrar para o povo se aquela punição não foi a causa da morte do escravo, ele não deveria ser morto. Por quê? Essa é exatamente a lei do talião. Olha só, ele vai continuar. Verso 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, não é 22, não. 23. Aqui, ó. É isso mesmo. Se alguém ferir uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Isso, gente, é considerado a lei do talião, que é a lei do olho por olho, que é o famoso olho por olho. Isso começou aonde? Lá no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, no capítulo 196 e 200, fala exatamente olho por olho e dente por dente. Então,
Deus é soberano sobre todos os povos, sobre todas as coisas. Ele governou, ele coordenou essas leis de outros povos. É claro que dentro dessas leis existem coisas injustas e coisas justas. Então, aquilo que era justo, que vinha de Deus, que não foi distorcido pelo homem, pelo pecado, Deus aproveitou essa sua lei, a mesma ideia do dízimo. O dízimo surge na Mesopotâmia, nos Sumérios, que era a mesma região aqui. A lei, ela regulamenta o dízimo que já existia antes da própria escrita da Bíblia. Então, por quê? Porque Deus é o soberano sobre todos os povos, ele que governa os reis, né? Daniel vai falar isso. Ele que coloca a lei no coração do homem, lá em Romanos 2. Ele coloca o desejo pela eternidade, lá em Eclesiastes 3:10. Então, Deus, ele não está alheio aos outros povos só porque o povo de Israel era o povo escolhido. Não. Deus governa todos os povos, Deus tem o controle de tudo. Então, isso que era bom, e Deus preservou na lei que iria começar um novo povo, que era o povo de Israel. E por que eu estou falando que a lei do talião é boa? Porque muita gente confunde, acha que a lei do talião é uma tentativa de incentivar a vingança. Olho por olho, dente por dente. Se alguém furar seu olho, você fura o dele também. A ideia não é essa. A ideia é evitar o abuso na punição. É exatamente isso. Se alguém ferir o seu olho, não é que você tem que ferir o olho dele. O que você pode fazer é, no máximo, ferir o olho dele. Você não pode matar ele porque ele feriu o seu olho, te deixou cego de um olho. A punição tem que ser proporcional. Estão entendendo? Então essa é a ideia. A lei do talião ela veio para evitar os abusos na punição e não para incentivar a mudança, a vingança. Então o escravo era propriedade nesse sentido, tá? No sentido de você ter o domínio sobre o tempo daquela pessoa, sobre a o tempo servil dela, o tempo produtivo dela. E Isaías 58 já vai ter uma promessa do fim da servidão. Então, Deus, ele começa. Aqui a gente tem uns pontos em comuns com o Código de Hammurabi, mas a partir daqui as coisas vão começar a ficar mais discrepantes, vão haver mais diferenças. Então, nós vamos perceber com mais clareza que Deus começa a trazer mais dignidade para o ser humano. Por quê? Porque um dia, como Isaías profetizou, viria a promessa do fim da servidão com a nova aliança, que é o que Jesus veio fazer, né? Então, ó, o tratamento de escravos e punições. No Código de Hammurabi, se disser, tu não é, se o escravo disser que o Senhor não é o Senhor dele, ele teria a orelha cortada. E como nós vimos na Bíblia, a orelha cortada em Gênesis 21:6, né, a orelha furada, era para o escravo que voluntariamente queria essa marca porque ele amava o seu senhor. Então aqui as discrepâncias começam a se mostrar maiores. E Êxodo 21:20, ó. Se alguém ferir o seu servo e ele morrer, será punido. É o que eu acabei de ler, tá bom? Que eu continuei lendo e estava aqui. Porém, se sobreviver, não será punido, porque é seu dinheiro. Na NVI aqui, ó, tá? É sua propriedade. Ou seja, a ideia é essa, não é a propriedade da pessoa, da alma dela, é propriedade social, é financeira, é econômica, tá? Então, como eu falei, a lei do talião aqui, ó, que vem em Êxodo, ela não vem incentivar a vingança. E aí em Jó tem um texto interessante, olha que interessante, o texto de Jó 31:13. Olha o que Jó fala quando ele está se defendendo. Jó viveu próximo a essa época de Abraão, de 2000 a.C. Jó 31:13. Se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Ou seja, Jó está falando o seguinte, ó, primeiro, ele reconhece que os servos e servas têm direitos, e ele fala o seguinte, olha, se eu neguei a justiça a eles, quando eles reclamaram de mim, o que eu farei quando Deus me confrontar? E Deus, em vários momentos, fala na Bíblia sobre o cuidado do órfão, da viúva e do estrangeiro, que eles tinham que ser tratados com dignidade, porque eles são criados à imagem de Deus também. Então Jó reconhece isso, Jó reconhece que eles não poderiam ser
tratados, maltratados, né? Eles deveriam ser tratados com dignidade, assim como qualquer outra pessoa. A fuga. Como que o Código de Hammurabi tratava a fuga dos escravos? Quem ajudar o escravo fugitivo será morto. Na Bíblia, em Deuteronômio 23:15, não entregarás ao seu senhor o servo que, fugindo dele, se acolheu a ti, contigo ficará. Então, na Bíblia havia uma proteção para o escravo fugitivo. Até porque deveria que ser analisado o porquê dessa fuga. Era rebeldia puramente, a pessoa não queria continuar pagando a dívida, ou porque ela estava sendo abusada, né? Sobre lesões físicas, olha que interessante. Quem ferisse o escravo de alguém deveria pagar metade do valor do escravo para o dono do escravo. Isso no Código de Hammurabi. Mas na Bíblia, se alguém ferisse o olho do seu servo, ele tinha que liberar o servo, ele tinha que ser libertado. E se arrancar um dente, também o deixaria livre por causa de um dente. Ou seja, o Código de Hammurabi, ele foca no senhor do escravo e ainda receberia um dinheiro, porque o homem com um olho só ou com falta de dentes, ele teria uma produtividade menor, então ele receberia essa recompensa de quem estragou o escravo dele, né? De quem machucou o escravo dele. E na Bíblia, o escravo era liberto. Por quê? Porque tinham leis que protegiam contra esses abusos, essas pancadarias, essas punições severas, né? Sobre o sequestro, esse é o ponto mais importante. O Código de Hammurabi não fala nada sobre o sequestro de pessoas naquela época. Já a Bíblia fala se alguém furtar um homem e o vender, ele seria punido com morte. Aqui começam as maiores discrepâncias, né, as diferenças. E a questão também quando acabava o período de escravidão, o Código de Hammurabi não existia nenhuma compensação, ele sairia, como se diz hoje, com a mão na frente e outra atrás. Na Bíblia, em Deuteronômio 15, olha o que diz: quando você despedir o seu escravo, liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, de tudo que ele tinha, do teu lagar. A Bíblia usa esses termos. Era como se fosse um FGTS para o escravo. Ele teve um tempo ali de servidão, trabalhando para aquela pessoa, e quando ele ia embora, ele ainda tinha uma provisão para tentar arrumar a sua vida depois daquele período de escravidão. Então, em síntese, desse período antigo, o que a gente vê? Sobre a questão de ajudar fugitivos, eles tinham a proteção. No Código de Hammurabi, eles eram quem protegia um escravo fugido era punido de morte. Sobre os danos físicos, o escravo ele tinha liberdade se ele sofresse dano físico. No Código de Hammurabi, o senhor do escravo era recompensado. Sobre assistência e sequestro, a Bíblia fala sobre isso. Ela traz leis sobre assistência pós-escravidão. O liberto no Código de Hammurabi não saía com nada, com a mão na frente e outra atrás. E a questão do sequestro era punido com pena de morte na Bíblia, e o Código de Hammurabi não fala nada sobre isso. Então Deus parece que ele pega um contexto da época e traz um aprimoramento moral e com mais dignidade humana para aquele novo povo que está surgindo, que é o povo de Israel, tá? Então é algo muito interessante. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente compara com o nosso tempo. Isso é um problema. A gente tem que comparar com as culturas da época para a gente ver de fato a diferença e entender o contexto daquela época. Primeiro, entender o contexto, que não era escravidão por sequestro. Segundo, que mesmo essas escravidões tinham regras muito superiores a de outros povos da época, tá? Ok, Bruno, eu entendi a escravidão por dívida e a escravidão por falência. Mas e os outros tipos de escravidão? Por guerras, por exemplo, né? O povo de Israel entrava, dominava um povo e escravizava aquele povo. Como entender isso? Bem, isso não quer dizer que, como muitos críticos dizem, que Deus achava que a escravidão era moralmente neutra. Não. Esse tipo de escravidão era algo ruim. Tanto que os hebreus também foram escravizados no Egito e sofreram lá, e Deus
ouviu a oração deles e libertou eles com mão forte, né, com 10 pragas. Então a escravidão, nesses dois outros sentidos, é algo ruim mesmo. E isso Deus usa como punição e não como algo moralmente neutro. Assim como Deus mandava o povo de Israel entrar num lugar e matar todo mundo, Deus ali estava executando juízo. Deus, lá em Gênesis 15, já tinha falado com Abraão que ele iria para uma terra onde o povo era mau e a iniquidade deles ainda não tinha alcançado o nível, o último nível. Então, o que Deus está mostrando para Abraão ali, em Gênesis 3,15? Eu não lembro exatamente o texto, mas Deus está mostrando para Abraão o seguinte: Abraão, você vai para um lugar onde existe um povo ímpio. Só que eu vou puni-los no tempo em que a iniquidade chegar no limite. Como tinha chegado já Sodoma e Gomorra naquela época. Mas os cananeus ainda não tinham atingido. E quem eram esses povos? Além de idolatria, que é o pecado mortal contra Deus, que é negar a criação de Deus sobre todas as coisas, isso é algo gravíssimo. Esses povos tinham prostitutas cultuais, esses povos tinham rituais de magia negra, esses povos queimavam os seus filhos, bebês, a Moloque vivos numa fogueira. Então Deus pune esses povos. Deus não erra por punir esses povos. E ele não pune só esses povos, ele pune Israel também. Israel foi para o exílio no ano de 722, 586, no ano de 522, nos três exílios que Israel sofreu, foi para serem punidos, eles viraram escravos. Então Deus usa a escravidão para punir. E naquela época, o povo de Israel era um instrumento de Deus. Assim como o Egito foi instrumento de Deus para punir as Babilônia, Deus usou a Babilônia para punir o Egito. Então Deus governa o cosmos. E ele usa, como ele usa os termos, né? Vasos. Ele usa vasos, ele usa essas nações ou esses reis, eles são instrumentos na mão de Deus para Deus governar o mundo. Então Deus queria punir aqueles cananeus, Deus usou os israelitas para matar e muitas vezes também para escravizá-los como punição. Não é algo moralmente neutro. Então tem esse sentido. Então é um sentido de punição. E Deus, como governador do universo, e só ele pode ordenar para Josué, por exemplo, entrar e matar aquelas pessoas. Por quê? Porque Deus estava querendo punir aquelas pessoas pela maldade delas. E Josué não podia tomar essa decisão por conta própria. Por isso que existia a lei, não matarás. Então, aquilo ali é uma exceção que Deus abre para punir aquele povo, entende? E a escravidão entra nesse mesmo pacote. As escravidões voluntárias eram um tipo. Esse outro tipo de escravidão era uma forma de Deus punir esses povos, inclusive o povo israelita, pelos seus pecados. Tá? Isso aqui tudo eu já falei. E aí agora a gente vai para o Novo Testamento. Se tiver dúvida aí, vai anotando que a gente vai ter um momento agora para conversar. Gente, no Novo Testamento, o texto de Filemon é o mais polêmico sobre a escravidão, porque parece que Paulo ali está regulamentando a escravidão. E eu acho que até aqui, tudo isso já vai fazer um pouco mais de sentido, porque a gente vai entender que a escravidão que a gente está falando não é uma escravidão de rapto de pessoas. Então, aqui, as coisas já tinham evoluído muito mais. Na vinda de Jesus, inclusive, vocês vão ver como que Paulo fala para tratar um escravo. Olha só. Vamos ler a partir do verso 8. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo a Filemon. Então, Paulo está falando a Filemon. No verso 8, ele fala: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Filemon, prefiro fazer um apelo com base no amor.
Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Então, olha os conselhos que Paulo está dando para Onésimo, para Filemão, em relação a Onésimo. Primeiro, Onésimo provavelmente ou estava fugido ou tinha sido enviado como mensageiro, porque os escravos faziam várias funções, tinham escravos mensageiros, por exemplo. E aí, talvez ele foi encontrar com Paulo na prisão e Paulo evangelizou ele e ele se converteu. E agora Paulo fala para ele o seguinte: olha, receba-o como irmão e não como mais escravo. E se ele te deve alguma coisa, então provavelmente o contexto aqui era dívida por ou empobrecimento ou por dívida. Então não era uma questão, como muitos hoje alardeiam, de a escravidão moderna. Paulo aqui não está regulamentando a escravidão moderna. Ele está elevando, inclusive, a régua da lei, inclusive. Ele está falando o seguinte, olha, receba ele como um irmão amado. Então aqui é uma carta de alforria. Pelo contrário do que os críticos falam, é uma carta de alforria, não é uma carta de, de escravagista, né? Agora, 1 Coríntios 7, olha que interessante. 1 Coríntios 7, de 20 a 24. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Olha o trocadilho maravilhoso que Paulo fala. Olha aqui, verso 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo faz aqui um trocadilho. Os escravos que são cristãos, eles são livres. Eles só estão naquele momento de servidão, seja por dívida, seja por empobrecimento. Eles só estão naquela condição, passando dificuldade, por alguma questão circunstancial da vida. Mas eles são livres em Cristo. E o Senhor, que tem o trabalho daquele escravo, ele é escravo de Cristo. Então Paulo faz esse trocadilho muito interessante. Em João 13, de 1 a 17. Jesus aqui está lavando os pés dos discípulos, fazendo a função de um escravo. Então Jesus ele começa aqui mostrando que, contrário à cultura grega, que os gregos, no caso, eu não entrei muito nos gregos aqui, os gregos, os escravos é quem faziam o trabalho manual porque eles acreditavam que o trabalho manual era inferior, o trabalho intelectual era superior. Então Jesus aqui começa a desconstruir essa cultura dessa época que greco-romana, que o Novo Testamento é nessa cultura greco-romana, de que o trabalho manual é inferior. Jesus lava o pé dos discípulos e os discípulos ficam escandalizados. Senhor, o Senhor não vai fazer isso nunca comigo. E aí ele fala com Pedro, se eu não fizer, eu não tenho parte com você. Você está achando, Pedro, que o trabalho manual é inferior? O que é inferior é roubar. Isso que é vergonhoso. Lavar o pé de outra pessoa, isso não tem nada inferior.
Então isso é maravilhoso, é um texto maravilhoso que fala sobre isso indiretamente, né? Não diretamente sobre a escravidão. 1 Timóteo 6 também vai falar sobre a escravidão. Olha o que Paulo vai falar. 1 Timóteo 6:2. Vamos começar com 1:10. Não, 1:10 é de outro contexto. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-lo ainda melhor, porque os que beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então, Paulo aqui está falando sobre o jugo da escravidão. Então, o escravo, o escravo que tem um senhor crente, ele tem que trabalhar com mais zelo ainda por ele. Por quê? Porque eles são irmãos. Então, no Novo Testamento, existe um mesmo status social, não existe diferença de status social entre escravo. O Paulo vai falar muito isso, não existe mais homem, mulher, judeu ou grego, escravo ou livre. Todos estão no mesmo status social diante de Deus. Então não existe uma diferença de importância diante de Deus, como a escravidão moderna colocava. Então a Bíblia exatamente, aqui ó, no Novo Testamento, ó, 1 Timóteo 1 e Apocalipse 18, vai falar sobre aqueles que sequestram homens. Então, mais uma vez, mesmo no Antigo Testamento, quanto no Novo, o sequestro de pessoas, o rapto de pessoas, era um pecado para Deus. Por quê? Porque nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor. E Jesus ele veio exatamente para tirar essas diferenças sociais. E como que a gente aplicaria isso hoje? Seria como falar com um funcionário hoje para ele trabalhar com excelência, mesmo recebendo menos que o ideal de um patrão milionário, por exemplo. E achando isso uma injustiça, achando essa relação injusta. Então, o que Paulo e o que, de fato, de forma geral, a Bíblia vem mostrando nesses textos que eu li, é como se fosse isso: olha, não se revolte, não crie uma revolução do proletariado para tentar destruir os poderosos. Isso aqui é momentâneo. Não é também uma passividade contra as injustiças. Você pode e deve protestar contra isso, mas não de forma violenta. É isso que Paulo está falando nesse sentido, de não ser violento contra o seu senhor e nem o senhor contra o seu escravo, porque eles são irmãos em Cristo. Então é uma nova relação. E o que que isso desencadeou na história, na modernidade, por exemplo? William Wilberforce, esse aqui é o William Wilberforce. Ele foi o responsável pelo fim da escravidão na Inglaterra, um cristão. Os Quakers lá nos Estados Unidos também lutaram pelo fim da escravidão. E vários juristas hoje, eu já fui numa palestra de um jurista, eu tenho que recuperar essa citação dele, que é muito valiosa, mas ele falava algo assim: Jesus foi um marco diferencial na história do mundo antigo que trouxe mais dignidade para o ser humano como um todo, para as mulheres, porque ele lidava com mulheres, as mulheres sustentavam o seu ministério, ele tinha lugar para as mulheres no ministério dele, para os vulneráveis, inclusive para os escravos. Então a dignidade humana que o Novo Testamento e Jesus, né, no caso, a dignidade humana que Jesus traz, isso muda todo o cenário. Jesus, ele não veio para mudar leis de um país específico, instaurar, como os judeus esperavam, um reino político. Não é que ele não tenha nada a ver com a política, não é nada disso. A questão é, Jesus ele veio resolver a raiz do problema, que é o coração humano. Então, se ele trabalha no coração humano, fazendo com que cada pessoa dê dignidade humana para todas as pessoas, naturalmente as leis vão ser influenciadas positivamente. E foi isso que aconteceu. William Wilberforce e os Quakers são exemplos de pessoas que entenderam isso e aplicaram esses princípios nas leis terrenas. É claro que existiram também pessoas que justificaram a escravidão moderna, inclusive, baseando-se na Bíblia. Só que, conforme nós vimos,
Isso foi uma distorção. Da mesma forma como gente usa a Bíblia para defender coisas erradas hoje, doutrinas erradas. Enfim, a pessoa ela pode usar a Bíblia como distorcidamente. Né? Teve um pastor que usou a Bíblia falando que Deus pediu ele para adulterar por causa de um acento. Então as pessoas usam a Bíblia para tentar justificar os seus desejos. E como a escravidão foi algo muito comum na humanidade, os cristãos, em alguns momentos, por já terem essa cultura entrelaçada dentro deles, e ver a Bíblia falando de algumas vezes de escravidão e não fazendo essa diferenciação entre a escravidão antiga, essas escravidões voluntárias e involuntárias, eles usaram esses textos indevidamente, porque a gente está vendo aqui que a Bíblia traz um status social para o ser humano muito maior, para defender a escravidão de fato. Então a gente tem que lembrar que Jesus ele vem mudar o coração e não uma lei específica. Por isso que a Bíblia não é um tratado contra a escravidão, porque a escravidão tinha outro contexto. Mas ela é um tratado contra a opressão. Então, isso sim. E qualquer relação de escravidão que não tenha opressão, que for só por questões de dívida, é isso que a Bíblia regulamenta. Quando ela está tratando de opressão, aí sim cabe esse contexto de escravidão não voluntária para a Bíblia ela é contra esse sistema de opressão. Enfim, é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês, que vocês saibam que a partir de hoje vocês leiam a Bíblia e vejam essa escravidão de uma forma diferente, sem essas distorções dos críticos modernos, e que isso seja utilizado para vocês saberem responder essas pessoas, inclusive, que vêm com esses argumentos que não fazem sentido, tá bom? Deus abençoe.